A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui no canal da Assembleia de Deus da cidade de Santa Cecília, na Paraíba. Eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente da Escola Dominical da Assembleia de Deus aqui no nosso município, Glória a Jesus. Estamos aqui com mais uma lição desse quarto trimestre, que estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Glória a Jesus. Nessa semana estudaremos a lição de número 5, que tem como título O Lamento de Jó. O Lamento de Jó. Glória a Deus. Vamos fazer aqui, tentar aqui fazer um resumo da lição, ser o mais breve possível, mas que com uma certa precisão, vamos buscar abordar os assuntos, o assunto da melhor forma possível, glória a Deus, mas que possamos fazer isso em um tempo menor, glória a Deus. O título da lição, como já disse, lição número 5, Lamento de Jó. O textual dessa lição diz: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó, capítulo 3, versículo 24. A verdade prática dessa lição diz: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Então, assim, nós analisando assim a fundo essa lição aqui, ela nos traz, apesar de estar falando do lamento e tal, mas nós vamos aqui a fundo na questão de esperança, de ter esperança em Deus. Glória a Deus. Não, apesar de lutas, apesar do que for, mas temos que sempre ter esperança no nosso Deus, que é o nosso ajudador. Glória a Deus. Então, a leitura bíblica em classe, que está em Jó capítulo 3, versículo do 1 ao 26. Glória a Deus, diz: depois disto abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando diz: pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá em cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e as sombras da morte, habitem sobre ele nuvens negras, vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoe aquelas que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos, para que mamasse. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Como os reis e conselheiros da terra, que para se edificaram casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou com o aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque se dá luz ao miserável, a vida aos amargurados de ânimo, que se espera a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. Que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Porque
se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então, isso aqui é a leitura bíblica em classe, né? O texto, capítulo 3, versículo 1 ao 26, né? Falando sobre o lamento aqui, quando Jó estava se lamentando, né? Lamentando a si mesmo, mas não, como vamos ver no decorrer da lição, falar sobre isso, que ele não blasfemou contra Deus, né? Por isso, não nesse momento, nem, né? O fez nunca. Então, o objetivo dessa lição tem um objetivo geral, que é explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso, né? Não sendo recriminado por Deus por isso. Objetivos específicos é: 1. Esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape, né? O 2 é aclarar o desejo de Jó em ser um abortivo, né? E 3 é pontuar que Jó representa os que em situação desesperadora não veem nenhuma luz no fim do túnel, né? Quantas pessoas não passam por dificuldades, por problemas, né? E acham que não tem solução, ou que, né, o que está esquecido, né? Mas também vale lembrar, voltar a lembrar, quantas vezes nós passamos por isso e quantas vezes também fomos vitoriosos, né? Porque a vitória sempre vem depois da luta, né? E se estamos aqui, já somos mais do que vencedores, glória a Deus. Vamos dar início aqui com a introdução da lição, que diz: na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica, né? Nós vimos na lição passada tudo que aconteceu com ele, né? As perdas, as doenças, né? O mal que ele foi acometido, né? O estado de riqueza e prosperidade desde Jó, do estado de riqueza e prosperidade, né? Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia de nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? Porque ainda continuo vivendo, né? Jó é humano, né? Como sabemos, e ele tinha sentimentos, né? E ele, na verdade, ele não imaginava, como ele diz, ele temia algum dia passar por aquilo, mas ele não sabia por que ele estava passando aquilo. E acredito eu, e acredita-se que ele tinha na sua mente que ele era uma pessoa que ele não tinha, vamos dizer, não tinha feito mal, assim, para poder pagar com aquilo que ele estava pagando. Mas, como a Bíblia diz, né, que todo mundo está sujeito, né? O que acontece, o que sucede ao mal também sucede ao bom, né? O que sucede ao ímpio também sucede ao justo. Então, nessa lição, veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado o êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser a causa de sua morte, pois se dele vinha o bem, também deveria vir o mal, né? Nós vemos como aquele o objetivo de Satanás era fazer com que Jó blasfemasse contra Deus, né? Falar que Deus era injusto, tal, né? Ou falar mal de Deus, mas você vê que ele, na lição aqui nós podemos ver que ele não chegou a esse ponto, né? Jó tinha as limitações, ele sabia o limite dele, e ele sabia do Deus, do poder de Deus e quem era Deus, né? E por isso ele sabia que estava sujeito a isso, né? E ele aceitou
assim, teve o seu lamento, porque como ser humano, né, que passa por adversidade, qualquer pessoa tem os seus momentos, né? Essa lição ela tem 3 tópicos, né? Ela se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico é primeiro lamento de Jó, por que nasci, né? Esse primeiro tópico. Aí o primeiro, né, tem 3 subtópicos nesse primeiro tópico. E o primeiro diz, por que nasci? Uma pergunta, né? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista, né? No Salmo 130, versículo 1. Da mesma forma, o profeta Jeremias também expôs os sentimentos diante dos seus conflitos, né? A gente pode ver lá em Jeremias capítulo 20, versículo 14 ao 18, também nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. E nós, quem somos nós, né? Nós somos pequenos, somos diante de Deus, e assim, quando todo mundo, qualquer pessoa, quando está no bem, na bonança, né, vem a alegria reina, a comemoração, mas quando vem momentos difíceis, algum momento difícil, alguma prova, sempre tem a reação, né, porque isso é normal do ser humano. E Jó também não era diferente, como o salmista, como Davi não era diferente, como Jeremias não era diferente, e muitos outros, né, que se passaram, que tiveram problema, que passaram por provas. Glória a Deus. Então, o segundo subtópico diz, quem em lugar da memória viesse, quem em lugar da memória viesse o esquecimento, né? Então, neste momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, né, como Satanás previa. Em vez disso, amaldiçoou o dia de nascimento, né? No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia de nascimento de criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção para o homem de Uz, né? De decepção, né? Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos, né? Um dia em que outro foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo, né? Lembrá-lo. Então, isso é normal na vida de cada um, de qualquer pessoa, né? Querer esquecer, querer que aquele dia não tivesse acontecido, né? No caso dele aqui, como ele está, porque ele estava passando por um momento que temos que entender. Nós que estamos aqui lendo hoje, estamos vendo a história, sabemos o que é que aconteceu, qual foi a causa, que foi a permissão de Deus, e que ali era uma ação de Satanás. Nós sabemos, Jó não tinha essa visão que nós temos hoje, né, da forma que era. Com certeza, se ele tivesse essa visão, ele poderia pensar diferente, ele poderia ter agido até de outra forma, né? Mas assim, mesmo ele sabendo, sendo algo obscuro para ele, mas ele permaneceu fiel, assim, e ele limitou-se a lamentar por ele próprio, né? Ele limitou-se a lamentar por ele próprio. Ele disse, porque nasci, né? Ele lamentou porque tinha nascido, por ter nascido. Aí veio falando do dia, né? Que aquele dia, melhor que o dia não tivesse existido, se o dia não tivesse existido, né? Se Deus não tivesse feito aquele dia, né? Ele não teria nascido, ele não passaria por aquilo, né, que estava passando, ele não tinha passado na trajetória dele, né, não tinha vindo tudo aquilo que ele tinha medo que acontecesse, veio e aconteceu. Então, é forte, né? Mas vamos dando continuidade aqui, no terceiro, que diz, que em vez da ordem viesse o caos, né? Que em vez da ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia de seu nascimento não tivesse entrado no calendário, né? Que dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivessem existido.
no lugar da luz, que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem, né? E por quê? Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem, o caos, né? Então, desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. Esse famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos, né? O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido. E, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar nossa alma. Então, ali como Jó, ali, o lamento dele, o lamento de Jó, é tipo quase como uma oração, como um derramamento, se derramou ali aos pés de Deus, né, falando do sofrimento dele, que era grande, né, e como qualquer um, e ele fala como disse, se não existisse o dia, se esse dia não tivesse existido, se Deus não tivesse feito esse dia, ele não passaria por isso, ele não tinha chegado até ali e tal, que é um lamento, né, que é normal, um lamento que é normal, até pela situação que ele estava passando, né? Tem muita gente que às vezes até por coisas pequenas já blasfema, já fala de Deus, já acha que Deus não, né? Mas você vê que ele em nenhum momento ele chegou a blasfemar. Pelo contrário, a esposa dele, ela veio, falou e disse a ele, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele disse a ela que ela era, né, como uma louca, falas tu. Então assim, ele até rebateu, né? Então, nós vemos que Jó, assim, ele, como qualquer outra pessoa, ele pode passar e como poderia passar e como ele passou, e como qualquer um de nós podemos passar por momentos difíceis, e nesses momentos, com certeza, vem lamento, não tem como, né? Não tem como. Mas o importante é manter a confiança em Deus. Glória a Jesus. Então, o segundo tópico dessa lição, dando continuidade, vem o segundo lamento de Jó. É o segundo lamento, né? Diz, por que não nasci morto? A gente pode ver isso lá do capítulo 3, do 11 ao 19. Descansando em paz. Os intérpretes observam o discurso de Jó a partir do versículo 11. Muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto, né? Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras Jó revelam uma coisa. Ele queria descanso de todo o seu sofrimento. Ele estava falando ali de descanso. A gente vê até que nós vimos na leitura bíblica em classe que ele compara, ele diz, né, que poderia estar junto de outros, de reis e tal, que descansa, né? Então, assim, o que Jó pedia era a possibilidade real, né? Era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz, né? Como a gente vê aqui do versículo 13 ao 15, quando ele fala aqui, né, que era um pedido de descanso, era uma forma de dizer descanso, porque poderia estar no descanso, né? Então, o segundo é livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento de não existência. A gente vê aqui do versículo 16 ao 19 da leitura. Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido como um natimorto,
um feto que nunca viu a luz. A palavra hebraica nefel, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo. Um aborto espontâneo. E é traduzido dessa forma em Eclesiastes, 6:3, Salmos 58:8. Aqui em nenhum momento Jó faz apologia ao aborto, mas usam no sentido metafórico de descanso do sofrimento. De descanso do sofrimento. O raciocínio é claro: para os que morreram, cessaram as angústias, as tribulações da vida presente. Então, era isso ali. Ele estava dizendo, primeiro ele disse, por que eu nasci? Por que nasci? Aí na segunda ele diz assim, aí que vem aqui, porque ele vem falando aqui de que ele poderia não ter nascido, que ele poderia ter nascido morto, ou poderia ter morrido antes, depois de nascer e tal, mas ele não estava falando apologia, ele estava aqui falando de descanso, porque ele disse assim, não estaria passando por isso. Era só um lamento naquele momento, que, como disse, já que é justificável, pela situação que ele estava passando naquele momento, pela prova que ele estava passando naquele momento. E também vale a pena lembrar também que ele não, para ele era algo oculto, ele não sabia por quê, o que era o motivo, qual era porque ele estava passando por naquele momento ali. Nós hoje, a gente vendo aqui, lendo, nós temos essa visão, porque a Bíblia, a palavra de Deus nos proporciona essa visão, através do texto, através de estudos, ele nos proporciona isso, mas Jó não tinha essa visão. Ele não sabia que era o que era que estava ali, quem era que estava por trás e tal, mas ele confiava em Deus, ele sabia, a todo momento ele cuidou de não falar mal de Deus, de não falar mal de Deus. O terceiro aqui, uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Mas ao mesmo tempo, uma promessa consoladora de Jesus. Mas ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora de Jesus, como vemos lá em João 6,33, Filipenses 4,3, aquelas referências. E assim, confiar em Jesus porque ele disse, Jesus disse, no mundo tereis aflições, disse, mas tende bom ânimo. Ninguém pode pensar, a Bíblia em nenhum lugar nos mostra que nós vamos ter uma vida que não vamos passar por processo de tribulação, que não vamos passar por prova. Pelo contrário, ela nos mostra que vamos ter provas, vamos ter aflição. Justo, injusto, o que sucede para o justo, para o injusto também sucede para o justo. Mas a diferença é o fim. A diferença é o fim. E nós vamos ver, não podemos perder nunca a nossa esperança. Nunca a nossa esperança. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Porque assim, se nós vamos olhar pelo ponto de vista, ele lamentou tudo isso aqui, Jó ele lamentou, por que eu nasci? Por que eu nasci? Ele disse assim, por que eu não nasci morto? Por que eu existi? Aí disse, por que, Senhor, tu fizesse o dia em que eu nasci? Aí se a pessoa for imaginar, for ver por muitos casos que acontecem nos dias de hoje, e acontece há muito tempo já acontece no dia de hoje, pessoas que tiram a sua própria vida. Jó ele poderia ter feito isso se fosse o caso, se fosse por caso do extremo, como disse, se ele estivesse pensando nisso de verdade, se não fosse só um lamento, ele estava falando poderia estar repousando, mas levando por outra forma de pensar,
Se ele tivesse pensando nisso, mesmo de fato assim, ele poderia ter tirado a vida dele. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele poderia ter, como a mulher dele disse, né, poderia até o que a mulher dele falou, poderia ter sido levado mais até por esse lado também, como uma forma de dizer assim, te mata, né? Então, mas você vê que ele não era isso que Jó pensava, né? Ele mantinha, de qualquer forma, ele mantinha a confiança, a esperança, né, em Deus. Porque ele estava firmado em Deus, ele acreditava, ele sabia que Deus poderia reverter aquilo como ele pode. Então, assim, nós podemos passar por momentos de tribulação, por momentos difíceis, mas temos que ter sempre a esperança de que Deus, ele é Deus para reverter. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, terceiro tópico dessa lição, né, o terceiro e último tópico para nós concluirmos, diz, terceiro lamento de Jó, né, porque continuo vivo, né, por que eu continuo vivo, né? Vale a pena viver? É o primeiro subtópico. Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta, né? Por que se dá a luz a um miserável? E vida aos amargurados de ânimo, né? As outras perguntas estão, né, em 3:1, 3:12, 3:16, né, do livro de Jó, né? A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada, né? Não está falando aqui de pobre, né, de miserável, pobreza miserável porque é pobre financeiramente, de recursos, não. Ele está falando porque de uma vida amargurada, atribulada, né, pela miséria, né, e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Então, em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável, porque ele era uma pessoa ativa, era uma pessoa de família, tinha uma família estruturada, tinha suas fazendas, né, tinha os seus bens, tinha o seu negócio, como nós falamos na lição anterior, que ele era uma pessoa, um homem de negócio, de comércio, um homem que tinha estabilidade, né, conhecido em vários lugares, né, e assim era reconhecido como o homem mais, né, influente da região. Então, ele se vê num momento de invalidez daquele, ele diz, para que eu viver? Né? Para que se viver dessa forma? Né? Se não pode fazer nada. Né? Muitas vezes, solamente acontece isso com pessoas, né? E essa palavra, ela pode alcançar, porque muitas vezes a pessoa, até que você que está nos assistindo, pode estar passando por momentos difíceis na sua vida, né? E às vezes a pessoa até angustiada, fica imaginando, por que continuar desse jeito? Quantas pessoas não já falaram isso, né? Mas, como já disse antes, temos que pensar também quantas vezes também você já passou por prova e você está aí hoje ainda, né? Se você está aí hoje ainda, você ainda está aqui hoje, nós estamos aqui hoje, é porque Deus tem propósito na nossa vida. Glória a Deus. Louvado e engrandecido, assim como ele tinha na vida de Jó. Então, 2. Sem o favor de Deus. Sem o favor de Deus, né, a pergunta, né? Jó novamente voltava a indagar. Por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Né? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo, né? Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento, né? Aqui há um paralelo com Provérbios, né, 4:18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito, né? Então, na literatura sapiencial, a palavra hebraica traduzida como o caminho é derek, e se refere ao caminho da sabedoria de Deus, né, que conduz à vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo,
ou uma contradição, né? Ou uma contradição, né? Pelo que ele estava vivendo. Até porque, se nós formos olhar, né? Deus, próprio Deus testemunhou de Jó como justo, né? Mas o que nós sabemos aqui, para ele, estamos falando aqui para Jó, né? Estamos falando aqui que para Jó tem se tornado um paradoxo, mas como lembrando também, mais uma vez, que Jó ele não tinha a visão que nós temos, né, do texto do que estava acontecendo, né? Jó não tinha essa visão. Então, pois, diz aqui, para o patriarca esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia porque Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento, né? Ele não sabia porque Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Na verdade, como nós vamos ver, não foi que aqui, nesse caso aqui, não foi Deus que escolheu para ele o caminho do sofrimento. Deus permitiu, né? Deus permitiu como uma prova, né, para Jó da fidelidade, né, para uma prova para o de Satanás da fidelidade de Jó, né? Deus provou para Satanás que Jó ele era fiel, né? Glória a Deus. E não assim, não é, vamos dizer, não é tal como uma contradição, né, do que Deus diz, mas foi uma permissão da parte de Deus. Então, o terceiro aqui, um caminho de sabedoria e maturidade. Um caminho de sabedoria e maturidade. Glória a Deus. Muitas vezes nos sentimos iguais a Jó, né? Desorientados, né? Passando por uma vida desoladora ou dolorosa, né? Do sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso olhar para o alto, onde Cristo vive, né? Colossenses 3, né? Do 1 ao 4, aqui é a referência. Nele, podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Que a última palavra aqui, né, para a conclusão aqui, vamos dizer que é de esperança, né? De esperança. É esperar sempre em Deus, mesmo no momento de angústia, né? Porque o momento de prova nós sabemos que nós estamos aqui, estamos sujeitos a passar por prova, né? Mas glória a Jesus, é como está lá em Filipenses, no capítulo de número 4, né, os versículos a partir do 11 até o 13, né, como diz assim, ó, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a fartura como a ter fome, tanto até a abundância como a padecer necessidades, né? Aí a esperança, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Então, assim, muitas vezes acontece isso, e a pessoa fica num momento de angústia, e vê, espera, e Deus em silêncio, né? Deus em silêncio, como falou aqui, diz que no oculto, né, em coisas ocultas, você entender, e Deus no silêncio. Então, como Jó ele experimentou esse silêncio de Deus. Ele experimentou esse silêncio de Deus. Mas nós sabemos, glória a Deus, que para o justo, para quem está em Deus, mesmo sendo prova, não quer dizer que não vai durar para sempre, né? E outra coisa também que nós podemos entender, como está lá em Romanos capítulo 8 e 28, né, onde diz assim, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, como disse, se alguma coisa está acontecendo, algo está acontecendo, se está passando por uma prova, mesmo você sendo justo pela justiça do homem, mas mesmo sendo justo, sendo como testemunho de Jó, mas tem propósito de Deus nisso, né? Como tinha lá com Jó,
Não tinha um propósito. Glória a Deus. Então, glória a Jesus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, assim, de qualquer forma, o que temos que fazer, o crente, no momento desse, momento de angústia, que é momento difícil, às vezes quando passa, né, uns mais difíceis, outros menos, né, às vezes a pessoa é mais fraca, outra é mais, né, outros têm mais resistência, mas temos que ter, de qualquer forma, ter perseverança. Temos que perseverar. Glória a Jesus. E mais outro versículo aqui para a gente estar aqui chegando perto de finalizar. Tiago 5,11, né, como diz, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Felizes aqueles que mostraram perseverança. Por quê? Porque quem persevera vence. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, né? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O fato de Jó ter passado por aquilo, como nós vimos hoje, não quer dizer que Deus não é misericordioso, né? E nós vamos ver que depois disso, depois da prova, de toda a prova, depois de toda a paciência, depois da perseverança de Jó, você vê que veio a vitória. E isso aí também está aberto para todos, para mim, para você. Glória a Deus, né? Então, temos que manter viva a nossa esperança. Glória a Jesus. Romanos 12,12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Perseverança, né? Eu vejo o lamento de Jó, aquele momento dele lá, como um momento de oração, né? Estava no momento de lamento, no momento de angústia, ele estava falando ali, estava mostrando para Deus ali como ele estava, o que ele estava passando, né? Glória a Deus. Então, perseverança, estar perseverando e sempre confiar em Deus. Confiar em Deus, principalmente, né? Que Deus, ele é o dono de tudo e não há motivo nenhum para nós estarmos tendo desconfiança de Deus, né? Ele é provedor de tudo, glória a Deus. Para finalizar aqui, os Salmos 20, versículo 7, diz: uns confiam em carro e outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Confiar em Deus, não confiar no que nós temos, né? Porque a própria palavra diz: maldito o homem que confia no homem, né? Então, assim, confiar, maldito aquele que confia nele mesmo, confiar nele mesmo, né? Confiar na força dele, né? Mas confie no Senhor, confie em Deus e você terá vitória, com certeza. Louvado e engrandecido é Jesus. A conclusão dessa lição diz: nessa lição vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele. O patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor, que apenas o contempla sem, contudo, participar de seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada, né? Momento que qualquer um pode passar, mas como foi dito aqui, glória a Jesus, manter firme a esperança, né? E a confiança em Deus, porque Ele é provedor e Ele é justo. Glória a Jesus, que Deus os abençoe. Glória a Deus, agradecemos a todos que nos acompanham e pedir aqui, se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, deixe o seu like, né, para poder nos fortalecer, ajudar o canal, e compartilhe o vídeo, né, para que outras pessoas também possam ser alcançadas e juntos, né, aprendermos mais sobre esse tema que é tão valioso, tão importante para o nosso crescimento espiritual. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Amém.